quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Papai do céu, me ajude, me dá um sonho bem bom, não deixe ter pesadelo. O nome de Jesus, amém. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar este vídeo mediante alguns vídeos, algumas reações que nós temos visto aí na internet, pessoas que não conhecem direito da doutrina, não conhecem direito da congregação, irmãos, e criticam a nossa irmandade, nossas irmãs, critica o uso do véu. E muitos falam, né? Mas o véu, ele não é um pano santificado a ponto de fazer milagre, a ponto de colocar sobre o véu sobre o enfermo e o enfermo levantar. Irmãos, o véu não foi feito para isso. O véu, ele não foi para a pessoa pegar ele, né, colocar sobre a cabeça da criança ou de alguém que esteja ali quase moribundo e, né, voltar à vida, né, ter um milagre. Mas, irmãos, o uso do véu na congregação é muito especial. É uma santidade das irmãs, aonde as nossas irmãs, ela com o véu em mãos, elas ali têm uma ferramenta de ir na presença de Deus e o poderio dos anjos descer, irmãos. E a nossa irmã com o véu ali, ela profetiza, ela, né, Deus dá dela falar algo, fala em línguas, né, irmãos? Irmãos, eu tenho um testemunho aqui, que é a doutrina do véu, do cabelo, né? Temos o véu, né, na cabeça. Irmão Paulo, mas o véu, a congregação diz que dobrar o joelho só com o véu. E quando a pessoa está fora da igreja, está praticamente ali na rua, ela vai orar, joelhar sem o véu? Irmão, quando está em um local onde não dá para fazer, Deus sabe todas as coisas, o véu da irmã é o cabelo. Irmão Paulo, mas tem aquelas irmãs do cabelo curtinho, que teve câncer, né? Ou então africana, que o cabelo não cresce. E como é que faz, irmão Paulo? É o cabelo. Não está dizendo o tamanho, é o cabelo. A pessoa jogam essa parte, né? Mas diz que não é para cortar o cabelo, né? Não é para cortar o cabelo, que aí não é santo, aí não, né? Cortar o cabelo não tem sentido, porque o véu é o cabelo da mulher quando não pode usar o véu, né, nesses locais. Então, já vou falar, as mulheres africanas, né, que não tem cabelo, como ela faz então? Ela não pode cortar? Logicamente, irmão. Acha que a mulher da raça africana, né, vai cortar o cabelo se ela já não tem? Então, ela se ajoelha do mesmo jeito. Ela não vai cortar cabelo. E a que tem cabelo também não vai cortar. Irmão, olha só esse testemunho aqui sobre o cabelo. Imagine, irmão, as irmãs que quer cortar o cabelo, né? Que quer entrar na vaidade. Correto, irmãos? Olha só o que fez o corte, que a irmã ia cortar o cabelo e Deus apareceu em cima e mostrou isso para a irmã. Olha só o que aconteceu com a irmã que queria cortar o cabelo. Preste bem atenção.
Querida irmã, você que colocou na sua mente, hoje é sábado, que segunda-feira ia chegar lá no seu trabalho com o cabelo curto, para que os outros vissem que você estava na moda. Antes você era crente, o seu cabelo batia abaixo da cintura. Vou te dizer como é que o Senhor faz com um crente assim. Uma certa moça trabalhava numa loja, só tinha ela de crente, mais uns 11 não crentes. E ali o pessoal tudinho fazia mangação do cabelo dela, muito grande, abaixo da cintura. E teve o inimigo começou usando um. E aquela mulher passava por ela e pegava no cabelo dela e dizia: o teu cabelo parece a cauda de um cavalo. No sábado como hoje, que você está com esse pensamento na sua mente, o Senhor disse assim para ela: não corta. E ela disse: eu vou cortar. E eu quero ver segunda-feira, quando eu chegar lá, eles mangarem de mim. E quando chegou no ponto do ônibus, na cidade dela, era ônibus de meia hora. Ficou lá com a bolsinha debaixo do braço. 7 horas não veio ônibus. 7h30 também não veio ônibus. 8 horas também não veio ônibus. 8h30 apareceu uma mulher longe com uma criança. Chegou mais ou menos 30 metros de distância, a criança soltou da mão e correu, pegou no cabelo da moça e correu até embaixo e disse: mãe, que cabelo lindo! E a mulher disparou no choro. E quando disparou no choro, a moça foi lá e perguntou: por que a senhora está chorando? Só porque seu filho disse que o meu cabelo era lindo? Não, minha filha, porque o meu filho era mudo de nascença e agora fala. Para você saber o cuidado que Deus tem contigo. A cor que o Senhor colocou nas tuas unhas é uma cor muito linda. Os cabelos das tuas sobrancelhas estão contados. Irmãos, esse é um testemunho. Ele foi contado na década de 70 para 80, na década de 80. E ver como que já era esses testemunhos naquela época a respeito do corte de cabelo, irmãos. As irmãs proibidas, né? Não é proibidas. Irmãos, a congregação não proíbe, mas a pessoa em si que teme a Deus e que numa hora dessa que precisa, né, ver um milagre, como a pessoa vai fazer? Hoje em dia temos bastantes vaidades aí, pinturas, né, irmãos? Mas mesmo com estas vaidades, com essas pinturas, irmãos, é bom que, com ou sem, que vá na igreja, que fique na presença deste Deus maravilhoso, né, irmãos? Aí tem uma outra parte aqui que o servo de Deus conta, vamos ouvir, irmãos. Santas que chegavam no céu, o anjo mandava virar suas costas para ele. Ele media lá no céu os cabelos das irmãs, eles não dizem cabelo, eles dizem véu. Eles mediam, o anjo media com a mão o seu véu, e ele sente a falta quando falta. E ele perguntava: o que fizeste do teu véu? Ela dizia: eu aparei, eu tosquei. E o que mais que fizeste? Eu pedi misericórdia, pedi perdão. O que mais que fizeste? Eu nunca mais tosquei. Então tinha perdão, entrava no céu. Outros ele perguntava para as irmãs do seu véu, elas diziam que tinham tosqueado. E ele perguntava: o que mais que fizeste? Ela dizia que tinham pedido perdão. O que mais que fizeste? E ela disse que tinha tosqueado de novo e não pediu mais perdão porque tinha vergonha. O anjo chamava outro anjo e mandava amarrar de mãos e pé e lançar nas trevas exterior. E ela se atirava no pé do anjo e começava a gritar por misericórdia, pedir para perdoar, ter misericórdia dela. Insistia com o anjo chamava o anjo das gavetas de ouro, mandava abrir as gavetas de ouro e pegava seus véus tosqueados e mostrava para ela. Elas viam os seus véus transformados em ouro lá nas gavetas de ouro. Elas botavam a mão na frente do rosto, não podiam contemplar, davam um grito desusado e se atiravam. E o anjo amarrava de mãos e pés e lançava nas trevas exteriores.
Era terrível o clamor, irmã, de santos que não puderam entrar no céu. Irmão, uma pergunta. Esse véu é o cabelo? É o cabelo, irmã. Que na terra nós dizemos cabelo e lá no céu eles dizem o véu. Vocês entenderam, irmão? Aqui, o servo de Deus, que aqui nós falamos cabelos, né? Lá no céu, como teve, a irmã teve depois essa revelação em que ali, né, foi mostrado tudo isso, irmãos. Isso lá na década de 80, né? E hoje nós não vimos mais isso, irmão. Nós não ouvimos mais isso. Hoje as pessoas estão deixando se influenciar por influência digital na internet, que são contra a congregação. Eles se preocupam com o véu, eles se preocupam com o inário, eles se preocupam com o terno, eles se preocupam com as crianças no culto, eles se preocupam com tudo. Por quê? Eles querem uma mudança na congregação, e esta mudança, irmão, na congregação, do jeito deles. Eles querem do jeito deles. Teve uma live de um senhor, que, irmãos, eu quando vejo, eu vou falar uma coisa para vocês, eu quando vejo um ex-cooperador saindo da congregação, vindo na internet, falando algo sobre o evangelho, eu fico feliz que aquele cooperador não esteja mais na frente do povo. Sabe por que eu fico feliz? Porque colocaram uma pessoa ali que é totalmente não convertido, totalmente não sabia o que estava pregando. Por isso que antigamente quando um renunciava, outro renunciava, a gente ficava triste, né? Oh, meu Deus do céu, mas indo embora. Mas são pessoas sem conteúdo. Sem conteúdo que eu digo espiritualmente, irmão. São pessoas que já era, Deus já não estava mais falando em suas bocas. Então, o que sobrou para eles foi a leitura, irmãos. A leitura, né? Há uma passagem na Bíblia que diz que a leitura mata e o Espírito vivifica. Mas esta leitura, ela dá ampla, né? Amplamente, né? Vários segmentos, né, que nós podemos. Deixa eu falar um termo para a nossa Irmandade entender. A leitura mata, o Espírito vivifica. Muitos vão falar, os irmãos da congregação vão falar que agora a gente não tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia, sim. Tem que ir nas páginas aqui ver o que Deus fazia, o que Ele faz. O Velho, o Novo Testamento, né? Mas esta frase, a leitura mata, o Espírito vivifica, são para aqueles que perderam a parte espiritual e acabaram adquirindo só a leitura. E eles dizem que a gente, quando vai falar essa parte, a gente fala para não estudar a Bíblia, só viver Espírito. Mas eles não explicam que quando a leitura, nós falamos que a leitura mata, é quando a pessoa não tem mais o espiritual com Deus. Aí sim, a leitura mata. Correto? Mas não somos proibidos de estudar a Bíblia, de saber as Escrituras Sagradas. Correto? Porque eu lembrei agora da dupla interpretação. Sabe o que é dupla interpretação? O irmão Paulo falou que a leitura mata e o Espírito vivifica. Poxa, esse povo não estuda a Bíblia, ele diz que a leitura da Bíblia mata, tal. Não, da dupla interpretação. São várias coisas que isso seja interpretado. E neste exato momento eu estou interpretando esta parte. Pessoas que saem da igreja, perdeu a conexão com Deus, perdeu o que Deus dava, o que Deus revelava. Então, o que sobrou foi só a leitura. E a leitura fica por ela mesma. Ah, mas eu quero, como diz a pessoa aí, eu quero que a congregação mude. Eu quero que a congregação tenha um verdadeiro evangelho.
Aí você pergunta para uma pessoa dessa, o que é o verdadeiro evangelho? Sabe o que eles falam? Verdadeiro evangelho é não proibir mais de cortar cabelo, é não proibir mais de se pintar, o verdadeiro evangelho é não proibir mais de ir na praia, é não proibir de usar calça, proibir de contar piada, né? Mas a igreja não proíbe nada. A pessoa que serve a Deus na congregação, como você, irmã, como eu, se nós fizer algo que Deus não se agrada, o próprio Deus mesmo nos acusa. Ó, meu filho, a gente fica no pensamento, eu acho que eu fiz algo que Deus não se agradou. Igreja, irmãos, ali nós temos livre-arbítrio. A igreja não vai deixar você de entrar na porta ou vai te desprezar, né? Não vai. Você mesmo não vai ter forças, correto, irmão? Para seguir a caminhada. É por isso que tem os cultos que Deus nos adverte, que Deus a doutrina. Por isso que é bom nos cultos nós ir atrás da doutrina também, que a gente erra 24 horas, irmãos. Então esta é a doutrina do cabelo, é a doutrina do véu. O véu, quando a serva de Deus tem o seu véuzinho na bolsa, ela pode estar no trabalho, encontra uma irmã, olha, vamos ali, vou fazer uma visita, a irmã não sente de ir comigo? Tá ali o véuzinho. É a ferramenta de trabalho. Correto? Quando não está, que não pode estar na rua e precisa fazer uma oração, o cabelo serve como véu. Ah, o cabelo está curtinho. Serve como véu. Deus vai ouvir do mesmo jeito. Às vezes é de origem africana, o cabelo não cresce, fica pequenininho. Deus vai usar do mesmo jeito. E eu quero crer que uma do cabelo africano não corta, logicamente, e ela daria tudo para ter um cabelo comprido. Correto? E aqui tem cabelo comprido, quer cortar. E a vaidade na congregação, a congregação é uma igreja rígida. Pode falar que é uma igreja sem evangelho por ser rígida. Que se vocês pegar uma Assembleia de Deus tradicional de verdade, as primeironas, os pastores ali, que estão vivos ainda, eles mesmos dão ordem na igreja deles. Correto? A congregação ainda, né, ainda não é assim, pegar no pé, mas a doutrina é rígida. Errou, fica sem liberdade. Não fica sem a salvação, irmão, põe isso na cabeça. Não fica sem a salvação, mas sem liberdade, sim. Correto, irmãos? Então, o que vocês acham, irmão? Deixa aqui seus comentários, deixa aqui o que você achou. Eu vou deixar um vídeo de final aqui sobre o irmão que me enviou, de um lugarzinho bem humilde que eles fazem nesse lugar, evangelização. Esse Deus é maravilhoso, né? Deixa aqui seus comentários. E vocês viram aí no comecinho do vídeo, a menininha, ela é filha do cantor Edson, da dupla Edson e Hudson. Eu acho que eles devem ter alguém da congregação. E a menininha estava de véuzinho orando, né? Coisa linda, Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Aqui é um lugar que chama Manuel de Souza. Aqui é onde os irmãos congregam. Tem muita irmandade aqui. Necessidade grande. A obra de Deus está crescendo muito. Deus está indo pelos valados. Indo na Bahia, lugar difícil. Olha como que é a congregação aqui, onde os irmãos congregam. Já muita irmandade, muito pedido de batismo. E olha como que é aqui, ó.